E vamos lá para mais uma aula de desenho. E hoje vai ser essa arte que vocês estão vendo na tela. Eu sempre começo aqui com a construção inicial do desenho, que é sobre forma geométrica. Começando aqui com círculos. Um círculo. Logo após eu vou medir o meio desse círculo, traçando a forma, uma linha na vertical aqui, grandona, né? E após isso eu faço aqui um triângulo. Faço meio que um triângulo. Eu faço esse triângulo aqui para construir o cabelo e aqui a cabeça, certo? E essa linha no meio para saber dividir bem os lados, né? Para não ficar desproporcional. Para a criação do ombro, eu posso traçar uma linha reta aqui, né? Mais ou menos nessa altura, para que o ombro fique sempre aqui na mesma altura. Aqui eu começo a descer aqui a parte do ombro, o braço, e faço a mesma coisa do outro lado, certo? Após isso, eu traço aqui a manga da camisa, sempre fazendo os dois lados, certo? Para fazer as comparações. E aqui o corpo, certo? Eu achei que ficou muito longo. Isso, e eu vou consertando. Esse é o momento de consertar o que achar que não tá legal, certo? Logo após eu vou fazer aqui essa parte do cabelo, onde está o nó do cabelo, bem aqui, certo? Sempre com muita atenção. E já começo aqui a modelar o nó junto com essa parte aqui do amarrado do cabelo. E fazendo aqui também a outra parte, sempre comparando aqui as dimensões, tanto de um lado como do outro, para não ficar tão desproporcional. E aqui eu já vou descer também com as curvas aqui do cabelo amarrado. Se atente bastante aos detalhes do cabelo. Os cabelos são divididos em ondas. E como são divididos em ondas, existem as ondas, né, grandes e as ondas pequenas. Então é tudo uma questão de observação. Veja bem que aqui a altura do cabelo ele pode ser mais para baixo aqui. Então você pode ver que eu chego até o fim aqui da minha linha de referência, sempre me baseando pela linha de referência, senão o risco de erro pode ser muito grande. Então a linha de referência serve para amenizar esse risco de erro. E assim eu vou construindo aos poucos aqui, ó, modelando, né? Fazendo a modelagem do meu desenho conforme pede a minha referência, certo?
consertando o que eu achar que não tá legal e assim vai. Várias linhas também para ajudar, né? E agora é só seguir as ondulações com o acabamento final. Quando achar que a referência está perfeita, a gente já pode começar a traçar com as linhas de acabamento, né, finais, certo? A partir desse momento eu vou usar agora um lápis com a graduação mais dura, mais macia, no caso, que é aqueles lápis que deixam um preto mais forte e tal, certo? E é o lápis, e aqui é o lápis 6B. O lápis 6B, eu vou começar a traçar as linhas mais fortes, né, como que se fosse de contorno mesmo, para mim não se perder entre as sombras que eu vou fazer logo mais. Então aqui é um trabalho de observação também muito importante, certo? Sempre seguindo a nossa referência. E o que eu estou traçando aqui são as linhas mais fortes para então seguir com um sombreamento. Você pode notar também que eu faço linhas rápidas. Por eu estar fazendo linhas rápidas, elas naturalmente ficam firmes, né? Para construir com linhas rápidas, você tem que ter precisão, ou seja, tem que saber onde começar e onde terminar ela antes de começar a construí-la. E assim vai saindo o nosso desenho, né? Aproveito para pedir para vocês deixar um like ou um comentário aí para me ajudar a distribuir esses vídeos para mais pessoas que gostam desse tipo de desenhos, de conteúdos, né? Agora vamos aqui pro corpo, né? Veja bem que eu notei que o ombro ficou muito grande, né, em relação ao cabelo, né? E eu só pude ver isso depois que eu construí o cabelo. Então eu vou dar mais uma diminuída nesse ombro, certo? E continuar da mesma forma, certo? Eu vou também começar agora a trocar de lápis e para criar
as linhas também mais fracas e já começando aqui o sombreamento. Você pode notar que agora sim eu estou fazendo linhas rápidas e precisas, né? Sempre dentro de um controle, né? E sempre também usando a pressão da mão para fazer linhas fortes e linhas fracas. Aqui eu já começo a dar um pouco de profundidade no desenho, né, usando tanto a pressão da mão e também aqui, pessoal, eu sempre começo da parte mais escura do desenho, para mim não se perder. Começo da parte mais escura e vou mesclando traços fracos e traços fortes. Então isso requer um treinamento de pressão mesmo, de como usar os traços na mão, né? E automaticamente já tendo uma noção de onde você apertar e onde você diminuir a pressão da sua mão. Então exige aqui um controle da mão, certo? Essas partes que tem o traço, que exige que o traço seja maior, é ainda um pouco mais complicado, né? Então procure fazer com que os traços eles se encontrem, certo? Nunca deixar poucos traços assim, ó, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, eles curto demais, entendeu? Ó, você pode fazer curto assim, ó, e depois ir alongando eles, ó. E com bastante prática você pode ter um resultado perfeito. E aqui, ó, eu tô enxergando, eu tô procurando enxergar o desenho por mechas, né? São as mechas que dá o volume. Então você sabendo dividir bem as mechas do cabelo, para depois ir sombreando mechas por mechas, você vai ter um resultado satisfatório. Então existem as mechas que são mais escuras, que ficam mais embaixo das outras que são mais claras, né? É um trabalho feito com paciência. O cabelo é sempre um desafio porque exige muita paciência para que a gente
tenha a compreensão de cada detalhe, né? Então, o segredo maior aqui é a paciência aqui de estar fazendo traços por traços, certo? E eu gostaria de falar com vocês sobre o material que eu estou usando aqui nesse desenho. Não tem segredo nenhum, pessoal. Material simples, qualquer um tem em casa, que é um lápis simples de escola, né? O que você pode até não ter em casa vai ser o lápis 6B, mas você pode notar que eu nem usei o lápis 6B aqui nessa segunda etapa, nessa terceira etapa no caso, né? A primeira etapa foi a construção, né, do desenho, usando as formas geométricas. A segunda etapa foi o traço firme, né, deixando umas linhas mais firmes para compor o desenho. E a terceira etapa é essa aqui que eu estou fazendo agora, que é os detalhes do cabelo. Você pode notar que eu vou voltando onde eu estou achando que precisa de um pouco mais de atenção. Eu vou e volto na etapa, porque quanto mais detalhes, melhor. E aqui dá para fazer inúmeras reajustes, né? Reajustes para que fique perfeito, né? Quanto mais você demorar em um desenho, sem a necessidade de querer terminar rápido, você vai ter sucesso. Sempre comece um desenho sem pensar em quando você vai terminar. Bom, aqui eu vou voltar com o lápis 8B, 6B no caso, para dar mais uma pitada de profundidade aqui, já que o lápis 6B ele é um pouco mais forte, né? Então ele distribui mais o grafite sobre o papel. Aí a folha que eu estou usando aqui é a folha de sulfite normal, certo? Olha só quando você aplica a parte mais escura, você pode notar que vai tendo uma profundidade, o desenho vai começando a ficar mais realista. Tudo isso por conta da paciência, certo? Então, você que está fazendo aí comigo, pega um fone, coloca uma música bem calma, bem tranquila, começa a trabalhar dessa forma aqui. Isso aqui pode se tornar até uma terapia para se livrar de estresse e tudo mais, certo? E não se esquecendo que o essencial em um desenho é
é a fase inicial onde eu peguei e construí o desenho com as formas geométricas. Naquele momento eu decidi o meu desenho, ou seja, decidi que ele vai ter as proporções certas, certo? E isso impacta no resultado final. Aqui mais um pouco de sombra aqui, ó. E aqui, como eu falei, pessoal, dá para fazer vários detalhes que podem incrementar o resultado do desenho, certo? Se você tiver também materiais como um papel, um esfuminho para esfumaçar, nada pode impedir de que despertamos em nós a nossa criatividade sobre o desenho. Bom, nesse caso eu não vou usar o esfuminho, né, para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou parar esse desenho por aqui. Eu vou parar ele por aqui, mas vocês podem continuar aí, né, colocando os detalhes e tudo mais. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, vocês. E deixe no comentário aí, o que vocês, qual a dificuldade, alguma sugestão de desenhos que vocês não conseguem fazer e queria que eu fizesse aqui. E o canal tá aqui para ajudar, certo? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.